E aí pessoal, tudo bom? Hoje, essa semana, na semana 2 do PET 7, a gente vai terminar nossos estudos de evolução aprendendo uma coisa bem interessante e importante que hoje se tem. Depois que fizeram todos os estudos da história evolutiva da vida na Terra, a especiação, como é criado e tudo mais, começaram a ver então o parentesco evolutivo entre as espécies. Quem é parente de quem, né, por causa da descendência, todas aquelas linhagens evolutivas. Então, para representar graficamente essas linhagens, eles fizeram os cladogramas, né, que são diagramas, como se fossem árvores evolutivas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai entender o que é um cladograma, o que é uma filogenia e como interpretar esses diagramas para entender as representações da história da vida na Terra. Então vamos começar entendendo esse conceito de filogenia. A filogenia, pessoal, ela vai estudar a relação evolutiva entre os seres vivos. Quem é parente de quem, tais espécies têm algum ancestral em comum, elas deram origem a outra linhagem evolutiva. Então a filogenia ela vai estudar isso, ela vai pegar os seres vivos atuais, comparar eles com os fósseis, comparar um ser vivo atual com outro atual e ver qual que é parente de qual evolutivamente. Para fazer isso, ela vai olhar estudos morfológicos, o corpo, estudar a anatomia do corpo, as partes do corpo, o comportamento, que às vezes você tem grupos de animais que têm um certo comportamento diante de uma realidade, às vezes comportamento reprodutivo, comportamento de caça, e você vai ver que tem uma origem em comum, às vezes de uma espécie que deu origem a esses dois ramos evolutivos, e essa característica continuou, eles são aparentados por conta disso, e até mesmo, principalmente hoje em dia, eles estão vendo aspectos moleculares, o DNA desse ser vivo. Comparar a similaridade do DNA. Porque se o DNA é bem parecido, eles são muito semelhantes. Repara aí, pais e mães têm um DNA semelhante ao dos filhos. Mesma coisa, uma espécie com DNA semelhante a de outra espécie, mostra que elas têm uma certa proximidade evolutiva. Então a filogenia ela vai fazer isso. Estudar todas essas características e ver quem é mais aparentado com quem. E no final eu vou fazer diagramas como esses, que é o que a gente chama de cladogramas, que vai mostrar as linhagens evolutivas e quem deu origem a quê. Então, como a gente vai interpretar esses cladogramas, também chamados de árvores filogenéticas? Um cladograma, pessoal, ele representa de forma gráfica a relação evolutiva, quem evoluiu para quem é parente de quem. Ele é composto, ele tem três partes principais: os ramos, os nós e os terminais. A raiz começa ali o ramo, que é cada uma dessas linhas. A raiz, que é o ponto de início dele, que a partir da raiz vai virando os ramos. O nó é um ponto onde um novo ramo surge. E os terminais, a parte de cima. É mais ou menos partes que a gente tem numa árvore. A árvore tem uma raiz, que é a parte de baixo, onde começa ali, vamos dizer. Os ramos que vão saindo da raiz. Numa planta, um nó é aquele brotinho, aquele ponto onde sai um brotinho novo. Vamos pensar então, se essa linha for um broto, aqui é o nó, o ponto de onde esse broto, esse ramo saiu. E os terminais numa planta, que são as folhas, as partes de cima, aqui são essas pontas aqui. Elas, pessoal, como eu falei, ela estabelece uma comparação das características entre os grupos. Um cladograma vai mostrando, através do tempo, quando cada característica surgiu e que tipo de linhagem surgiu a partir então desse momento. Vamos entender aqui analisando esse cladograma e o outro exemplo que a gente entende melhor. Então aqui a gente tem uma raiz. Quando a gente está falando da raiz do cladograma, a gente tem um ancestral comum. Aquele ser vivo que vai dar origem a tudo que está mostrando nesse cladograma. Tudo começa daqui. O tempo ele vem de baixo para cima, repara aqui na seta. De baixo para cima é o tempo. Então aqui você tem uma época muito antiga e aqui você tem a época atual. Hoje em dia a gente tem essas três espécies, A, B e C, que surgiram a partir de um ancestral comum há muito tempo que está aqui nessa raiz. Então vamos lá. Esse ancestral aqui vivia, beleza, de boa, ele foi sofrendo mutações, foi sendo selecionado e foi dando origem a outros seres vivos, ele foi evoluindo. Foi vindo, pronto, chegou nesse nó. A partir desse momento a gente tem o que chama de cladogênese, que é uma especiação, o surgimento de uma nova espécie, aquilo que a gente viu na semana passada. Então, quando chega esse nó, surge um ramo evolutivo novo, que vai evoluir até chegar à espécie atual C.
Mas a evolução dessa raiz não acabou. Ela continuou. Foi continuando, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aqui às vezes a gente já tinha outro ser vivo, né? Porque surgiu um ser vivo aqui que vai dar origem a ele. Ele foi mudando, mudando até aparecer outro nó. Nesse ponto uma nova característica surgiu e aqui a gente vê que dois ramos evolutivos surgiram. Um que vai dar origem à espécie A e um que vai dar origem à espécie B. Então aqui a gente vê que dessa raiz tinha uma espécie que deu origem a esses três. A espécie C, ela é mais antiga, vamos dizer assim, esse ramo evolutivo dele é mais antigo, que ele surgiu primeiro. E os ramos A e B surgiram ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Que você vê que é deste ponto surgiu a linha que chega para o A e deste ponto que surgiu a linha para o B. Então a gente fala que isso aqui pode ser até grupos irmãos, que evolutivamente eles têm uma origem em comum. Um ancestral que deu origem aos dois. Diferente do C, que ele é aparentado, mas um pouco mais distante, porque eles se separaram aqui atrás. Aqui a gente tem um exemplo de um cladograma dos vertebrados, né? Os animais que têm uma coluna vertebral. Aqui às vezes vai ficar mais fácil entender com exemplos que a gente conhece. Então aqui a gente tem um ancestral comum de vertebrado, provavelmente vivia nos mares, semelhante a peixe, bem estranhão. Beleza, ele foi surgindo, vindo, pá. Surgiu aqui a primeira característica, vertebrados, ou a imagem está errada, devia ser vértebras. O que são vértebras? Ossos da coluna. Todos esses ser vivos têm esses ossos. Tanto você vê que todas as linhas surgem depois que aparece essa característica. Então, todos compartilham dessa mesma característica, que é possuir vértebras. Tá, foi indo. Aqui a gente tem um nó. Você vê um ponto onde um ramo evolutivo surgiu. O ramo evolutivo que vai dar origem aos peixes cartilaginosos, que eles têm um esqueleto de cartilagem, fendas branquiais bem diferentes às vezes de outros tipos de peixe. Então você vê que aquele ancestral foi evoluindo, teve uma característica e dessa característica você tem os peixes cartilaginosos. A evolução lá continuou, né? Os peixes foram surgindo e o resto foi a coisa acontecendo com ele. Não quer dizer que parou, esse aqui evolui e depois a gente volta. Não, acontece tudo ao mesmo tempo. Foi continuando, outra característica surgiu, começou a aparecer seres vivos, animais de esqueleto ósseo, osso, que é o caso de todo o resto. O resto, tirando os peixes cartilaginosos, vão ser todos os outros peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todo aquele resto. Então, toda essa turminha aqui tem esqueleto ósseo, porque esses ramos só surgiram após essa característica aparecer. Beleza. Foi evoluindo, então você vai vir agora um outro ramo surgiu que vai dar origem aos peixes pulmonados e também todos os outros peixes ósseos, de esqueleto ósseo. Então você repara que surgiu uma característica, dele sai um ramo evolutivo. Sai outra característica, sai outro ramo evolutivo. A evolução continua, agora a gente tem mais uma característica, 4 membros. Antes, peixe, eles têm barbatana, né? Eles não têm pata. Agora os animais começaram a ter patas para poder andar. Então, quando isso acontece, a gente tem uma nova divisão da evolução desses seres vivos. E mais ramos evolutivos vão surgir. Aqui a gente vai ter, então, o ramo que vai levar os anfíbios, aos sapos, às rãs. Eles vão surgir a partir desse momento que tem os 4 membros. Repara que a cada característica surge um novo ramo. Aí depois surge esse ovo amniótico, é a estrutura, como se fosse, no caso dos aves e répteis, o ovo mesmo. No caso dos mamíferos, a estrutura do saco amniótico, onde fica o embrião, o bebê ali dentro. Seja dentro do ovo, para quem bota ovo, ou dentro do útero, para os mamíferos que vão ter o útero ali nas fêmeas. Então, uma nova linhagem evolutiva veio. Agora aqui a gente tem uma repartição de duas. Uma que vai ter pelos, que vai chegar aos mamíferos, e outra linha evolutiva que tem essa fenestra, que é tipo uma configuração ali do olho, onde fica o olho desses animais, que vai dar origem aos crocodilos, dinossauros e aves. A ave, junto com o dinossauro, sim,
As aves vieram diretamente dos dinossauros. Os dinossauros, muitos deles tinham penas e que mostram um parentesco evolutivo de aves. Então, hoje em dia, os animais hoje em dia mais assemelhantes, mais aparentados com os dinossauros são as aves. Não é um jacaré, não é uma cobra. As aves, se eu olhar para uma galinha, ela é muito mais aparentada com um dinossauro do que um jacaré, por mais que não pareça. Por causa a gente vê isso. Repara que você vai ter uma linha evolutiva que vai levar diretamente a eles. Então, pessoal, um cladograma, deixa eu só apagar tudo aqui, vai ser essa representação gráfica, que vai mostrar justamente isso. Uma relação evolutiva entre diversos seres vivos ao decorrer do tempo. Então aqui a gente tem um tempo muito antigo, o ser vivo foi desenvolvendo características novas. E dele sai um ramo evolutivo que hoje é este grupo de animal. O ramo evolutivo daquele animal. Só que vários surgiram a partir dele. Daquele ancestral, ele vai continuar desenvolvendo características e vem para cá. É aquela coisa que você tem mesmo na internet. Se o ser humano veio do macaco, por que existe macaco ainda? Por causa disso, gente. Uma espécie não dá origem à outra e some, desaparece, não. Você tem modificações que vão transformando essa espécie, vira outra, mas a de trás não precisa sumir. Muitos são extintos? São, mas não é por causa da evolução, por causa de outras coisas. Esse ancestral deu origem a esse, mas ele não morreu, tanto que ele vai dar origem a esse. O tempo vai passando, novas características surgem e dá origem a esse, a esse. E o cladograma, a árvore filogenética, vai te mostrar isso. Essa relação de parentesco, quem deu origem a quem, a partir de qual característica que surgiu. Certinho? Então vamos ver as atividades notas aqui. Na número 1, explique com suas palavras o que são árvores filogenéticas e o motivo de sua importância para a ciência. Vocês vão falar o que é uma árvore genealógica, uma árvore filogenética, o que é um cladograma, como que ele funciona, para que ele serve. A número 2. Em que estudo se baseia a filogenia? A gente falou lá, para a filogenia ver quem é parente de quem, ela vê várias características dos seres vivos. Que características são essas? Número 3. No cladograma abaixo estão representadas relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Observando, é correto afirmar que, vamos dar uma analisada nesse cladograma. A gente tem um ancestral que vai dar origem a peixes, depois ele vai seguindo e dar origem também a anfíbios, vai dar origem reto aqui para os mamíferos, e aqui ele dá origem a um grupo que vai levar às aves e aos répteis. Repara que daqui surge uma característica que vai evoluindo, evoluindo e chega nas aves. No meio do caminho surge uma característica que desvia para as tartarugas, desvia para os lagartos, desvia para os crocodilos. Então, dessa característica que surgiu aqui, esses 4 grupos de seres vivos se originaram. Então, a gente vai ter que marcar a resposta correta. A. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas? Como eu vou saber quem que é mais próximo evolutivamente de quem? Olhando aqui. Se, por exemplo, peixes aqui saiu esse ramo, o mamífero está bem longe, você vê que o outro lado saiu. Então eles estão bem distantes um do outro. Agora repara que desse ramo aqui a gente saiu ave, crocodilos, lagartos e tartarugas. Todos esses 4 saíram de um único ponto, de um único nó. Então indica que eles têm um parentesco muito maior entre eles do que com qualquer um outro. A gente vê esse parentesco, esse ser próximo evolutivamente, a partir dos nós, desses pontos aqui do cladograma. Tudo que surge a partir de um desses pontos, a partir de um desses nós, é mais próximo do que todo o resto. B. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves? C. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo, ou seja, é só deles e de mais ninguém? E D. As aves são um grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos? Qual que está certa aí? E a última, a gente tem outro cladograma para analisar aqui na 4. Observe a figura abaixo e responda o que se pede. Então a gente tem um ancestral aqui que vai dar origem às esponjas, mais para frente dá origem às águas-vivas, mais para frente dá um ramo que se divide em 2. Repara aqui.
Da primeira divisão nesse nó dá origem aos vermes, no caso aqui os plateumintos, que a gente chama, vermes achatados. E desse nó sai um outro ramo evolutivo, que vai dar origem a outros tipos de vermes, a caramujos, a minhocas e a artrópodes. Então, deste nó parte um ramo evolutivo que se divide depois para virar tudo isso aqui. Lá atrás ainda tem outro ramo evolutivo que leva as estrelas do mar e as cobras. Na letra A. Qual das espécies ou grupo mostrado tem características mais próximas ao dos artrópodes? Deste aqui, qual deles surgiu perto dos artrópodes? Um nó se dividiu entre esse e o dos artrópodes. Você vai pegar aí. A letra B. Qual das espécies ou linhagens representadas no desenho separou-se primeiro dos demais? Qual que é a primeirona que surgiu? E C. Cite a espécie que apresenta um grau de parentesco mais próximo à cobra. Só olhar qual é aquele que surgiu pertinho da época que surgiu a cobra. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha entendido. Se não sabe, é só me procurar, me mandar uma mensagem. Estou aqui para ajudar. Até mais.